Eu acho que trabalhar para o exterior é o objetivo de muitas pessoas que entram na área da TI, só que a questão é que elas não sabem como nem por onde. E para ser honesto com vocês, eu também não sabia como e nem por onde começar. Tanto é que eu tenho que ser honesto para vocês, meio que a oportunidade ela caiu no meu colo. Muita gente chama de sorte e eu posso dizer que foi sorte também, mas a questão é que para conseguir essa oportunidade, essa vaga, eu tinha que estar preparado em alguns aspectos, ou seja, eu precisava saber inglês, me comunicar em inglês, não precisava ser fluente, mas ter esse jogo de cintura assim para conseguir conversar e passar o que eu estava querendo passar, entender sobre entrevistas mesmo, né, processo seletivo, system design, LeetCode, que são coisas que muitos dos programadores eles negligenciam por muito tempo por acharem que essa oportunidade nunca vai bater na porta a menos que eles estejam indo atrás dela. E eu não estava indo atrás dessa oportunidade do exterior até que num belo dia fui abordado por uma recrutadora que me convidou para participar do processo seletivo para uma empresa americana. Então, para minha sorte, eu já tinha uma boa noção de system design, de LeetCode e principalmente de inglês, porque se eu não tivesse essa base, eu teria basicamente nem uma semana para me preparar. E é claro que nessa semana eu me preparei bastante, eu estudei bastante System Design, LeetCode e pratiquei bastante o meu inglês. Mas o ponto que eu quero chegar é que por mais que esse sonho de trabalhar para a gringa seja a realidade de muitos dos programadores, a gente, e eu me incluo nisso também, nunca acha que ela vai chegar tão cedo. Eu, antes de conseguir essa oportunidade, quando falava em vaga no exterior, eu pensava em vaga para sênior, vaga para quem tinha 5, 6, 7 anos de experiência, só que, cara, eu tava no meu segundo ano de experiência, né, tinha um ano de experiência como júnior aqui no Brasil e consegui essa vaga de engenheiro de software no exterior. Então, foi algo que foi inesperado, porque realmente eu não estava contando com isso, e é por isso que eu acho que muitos desenvolvedores acabam se autodepreciando no sentido de acharem que não estão preparados ainda para esse tipo de mercado, para esse tipo de oportunidade. E aí é nesse ponto que a pessoa deixa de se preparar ou de estar preparado de certa forma, e essa oportunidade pode bater na porta dessa pessoa e ela não vai conseguir aproveitar. Inclusive, eu vi até posts no Twitter, por exemplo, de pessoas que foram abordadas por recrutadores e que não sabiam inglês, e aí não fizeram o processo seletivo, ou não tentaram. E isso mostra que, às vezes, por exemplo, você teve a oportunidade, mas você não conseguiu aproveitar. Então você já não pode considerar isso sorte de alguma forma. Agora, comigo, que eu tive a oportunidade, eu soube aproveitar e consegui a vaga, aí sim dá para dizer que foi sorte, porque eu consegui realmente mudar de patamar profissionalmente falando, graças a essa oportunidade que surgiu. Mas o ponto que eu quero chegar é que a gente precisa parar de achar que as coisas têm tempo certo para acontecer. Eu vejo, por exemplo, muitos cursos, muitos mentores, muitos gurus que prometem, por exemplo, que em 6 meses você vai estar trabalhando para gringa, que em 10 meses, que em 12 meses, salário alto e tal. Só que a gente tem que parar de colocar essa métrica de tempo, porque isso é individual de cada um. Eu sempre gosto de dizer que somos indivíduos, e os indivíduos têm suas individualidades. Então, às vezes o cara que teve lá uma oportunidade muito boa cedo, que em 6 meses conseguiu trabalhar para gringa, estava ganhando 30 mil reais por mês, ele vai lançar um curso, uma mentoria para tentar ensinar isso. Só que isso não se aplica para todo mundo. Foi um caso específico que aconteceu com ele, e eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de mentoria, quem faz esse tipo de curso, porque eu acho que é importante você mostrar algumas coisas para as pessoas, porque sempre tem um aprendizado ali que pode ajudar alguém. Mas a questão principal que me pega assim é quando o cara realmente promete isso e no final das contas pode funcionar, a pessoa pode conseguir essa vaga, não ganhando tanto talvez, ou como não pode e acaba ficando frustrado de alguma forma. Então cursos muito caros que às vezes a gente vê por aí, eu não recomendo. Então, falando dessa métrica de tempo, eu acho que cada um tem o seu tempo, as coisas vão acontecer dentro de um determinado período, porque tem muita gente que passa 2 anos como estagiário, tem gente que passa 2 anos estudando até conseguir uma vaga, tem gente que em 6 meses sai de estagiário para júnior e em 6 meses de júnior para pleno. Isso varia muito de diversas condições e variáveis ao longo da carreira. Mas falando da vaga para o exterior, que é o sonho de muita gente, o que eu tenho para dizer é que você deve sempre estar preparado. Eu acho que o ápice da carreira do desenvolvedor é conseguir um trabalho que pague muito bem. E, querendo ou não, o mercado de trabalhar para o exterior, ele paga bem sim, tá? Paga em dólar, vale 5 vezes. Então, um júnior que trabalha para o exterior, ele ganha melhor do que um pleno e às vezes até que um sênior aqui no Brasil, porque o dólar é uma moeda muito valorizada. Então, eu acho que nunca é demais você reservar um tempo do seu dia para estudar o inglês, ou
sei lá, investir ali um dinheirinho por mês num curso de inglês, por exemplo. É algo que faz uma grande diferença e que quando você tiver a oportunidade de mudar de nível da sua carreira, de ir trabalhar para o exterior, você já vai estar preparado. Falando sobre algumas coisas, né, eu quando comecei, né, quando fui iniciar nesse emprego para fora, eu tinha muito medo do julgamento de sotaque, do julgamento do meu código. Enfim, eu achava que as pessoas lá do exterior, elas não eram tão soltas, elas ia ser um ambiente mais engessado, algo, né, muito mais corporativo no sentido assim de coisas muito rígidas, sabe? Eu tinha muito medo de cometer erros, porque eu me sentia meio que eu não tinha confiança suficiente, né, quando eu iniciei. E quando eu comecei de fato a trabalhar, quando eu tive contato com as pessoas, eu percebi que elas eram pessoas incríveis, assim, muito gente boa, assim, uma pessoal que entende, que te ensina, que te explica. Então é mais uma coisa que eu tinha receio antes e que eu percebi que trabalhando para fora, na minha experiência, claro, isso vai ser individual de cada um. O ambiente é muito legal, é uma carga de trabalho boa também, são desafios muito interessantes, só que é aquilo, da mesma forma como você acha que não está preparado para assumir uma posição no exterior com pouco tempo de experiência, eu também não achava que eu estava preparado para trabalhar para o exterior com esse tempo de experiência, porque eu pensava que ia ser muito difícil de entender o contexto, que o pessoal não ia ter, sei lá, tanta paciência para me explicar, só que o tempo foi passando, eu fui ganhando confiança, fui conhecendo, fui trabalhando, e eu fui me aperfeiçoando e conhecendo melhor o sistema onde eu estava botando a mão. Então, mais uma coisa que mudou muito na prática, na experiência prática. E se você for me perguntar o que é melhor, trabalhar aqui no Brasil ou trabalhar para o exterior? Aqui no Brasil eu trabalhava presencial, tinha que ir, voltar, mas a empresa que eu trabalhava aqui era muito legal também, era uma empresa mais familiar, aquele ambiente mais... uma empresa menor, assim, que todo mundo se conhece, né, um clima legal, um clima bom, mas trabalhar para o exterior, ao mesmo tempo que eu tenho esse contato legal com os outros desenvolvedores que estão sempre prontos ali para ajudar, para explicar as coisas, eu tenho a flexibilidade do remoto, eu tenho uma remuneração melhor, eu tenho uma carga de trabalho que ela é muito boa e no sentido assim, não de tempo ou de dificuldade, mas como o sistema que eu trabalhava aqui era mais legado, eu tinha um trabalho mais chato, assim, né, porque era um sistema velho e tal, e aqui eu tenho mais desafios no sentido de criar coisas, de implementar soluções novas, de subir novas funcionalidades para o sistema, não é ficar mexendo em código legado, apagando incêndio toda hora. Então foi uma diferença bem grande e eu sinto que aumentou minha qualidade de vida de alguma forma. E claro, muita gente pensa que ganhar em dólar também é assim, algo surreal, assim, né? E eu aprendi muita coisa depois que eu comecei a ganhar em dólar, porque aí você tem que ser PJ, eu aprendi sobre imposto, aprendi sobre, enfim, diversas coisas. E, bom, para resumir, o que eu quero dizer com esse vídeo são algumas coisas. Não tem tempo certo para você estar preparado para trabalhar para gringa, você tem que estar ali com o seu inglês afiado e manjar ali da questão dos processos seletivos, ser uma pessoa que sabe conversar, que sabe negociar. Ponto. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, se você acha que vai ser muito mais difícil, que você não vai conseguir se adaptar, que você vai ser julgado de alguma forma. Bom, na minha experiência eu não senti isso, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, trabalho tranquilamente. Então nessa questão eu posso, devido à minha experiência, afirmar para você que você não precisa se preocupar. Eu acho que, e até na questão do inglês mesmo, do sotaque e tal, muita gente tem medo disso, mas eu acho que os americanos, as pessoas que falam inglês, né, nativo, eles conseguem entender bem o que você fala e eles te julgam bem menos do que quem não é fluente em inglês. Eu sinto isso, eu tenho essa percepção, porque muitas vezes eu não sei como explicar alguma coisa e aí eles conseguem entender do mesmo jeito e falam, oh, sabe, tipo, você quer dizer isso e tal. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem porque eu entrego minhas coisas, eu faço o que eu tenho que fazer. Então nessa questão também, eu posso dizer que é bem tranquilo. E a questão de receber em dólar, cara, é muito bom, mas você vai ter que estar preparado para pagar um contador, você vai ter que estar preparado para entender de imposto, para aprender a tentar a minimizar, né, o tanto de imposto que você paga. Então, mesmo que você tenha um contador, às vezes o seu contador ele não entende muito bem como funciona essa questão de trabalhar para o exterior, você vai ter que pesquisar e conversar com ele. Então tem N coisas que eu aprendi graças a essa experiência. Aos 20 anos de idade eu tô trabalhando para o exterior e tô muito feliz profissionalmente, pessoalmente falando. E, cara, assim, se eu pudesse dar um conselho, ou alguns conselhos, seriam esses. Não espere você estar preparado, não tenha medo de ir para cima, de tentar fazer, de aprender, e não se sinta desconfiado no sentido de que as pessoas vão te julgar, porque é normal e eles sabem que você vem de uma cultura diferente. Você só tem que entrar no tranco, aos pouquinhos e aprendendo, e você vai ver que as coisas vão começar a fluir naturalmente. É isso, trabalhar para o exterior é muito legal, é muito bom, você percebe que o seu serviço, o seu trabalho, ele é muito mais valorizado, você tem uma flexibilidade maior,
Claro, tem mais insegurança, porque, por exemplo, não tem benefícios, não tem seguro-desemprego, não tem essas coisas, mas é um trade-off, né? É um dos pontos negativos aí que você tem um pouco menos de segurança, por isso que eu também foco tanto, né, em ter uma reserva de emergência, investir. Mas acho que isso é assunto para outro vídeo. Então, é isso. Eu tentei nesse vídeo trazer um pouco da minha visão, né, sobre como foi essa questão de trabalhar para fora, para o exterior, tão cedo, né, aos 20 anos de idade. E se você tem alguma dúvida, se você tá com medo, se você acha que não tem capacidade ainda para trabalhar para fora, olha, acredite, às vezes você tem, você só não tá confiando em si mesmo o suficiente. Qualquer dúvida que você tiver também, fica à vontade para me chamar do LinkedIn, comentar aqui nos comentários, pode ficar bem à vontade, eu adoro responder vocês. E é isso, rapaziada. Espero que esse vídeo dê uma acalmada no coração de vocês, faça com que vocês se sintam mais confiantes para conseguir ir atrás, né, desse objetivo, desse sonho, que é trabalhar para o exterior, e que graças a Deus eu tô vivenciando, né, desde os últimos bons meses aí. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu!